Uma das maiores dúvidas dos fãs da franquia Red Dead Redemption é sobre o que aconteceu com Jack Marston após os acontecimentos da história do primeiro jogo, pois, como todos sabem, ele vinga a morte do seu pai, vagando por Nova Austin e o México por todo o tempo restante do jogo. Ou seja, a Rockstar não deu um ponto final à sua história. E aqui nesse vídeo do canal do EG eu vou te contar uma teoria super interessante, especulando sobre o que aconteceu com o garoto. Essa teoria vai te surpreender, pois invade até mesmo o universo de jogos como LA Noire e GTA V. Então, se tu curtiu o vídeo, considera tornar-se um membro do canal do EG para concorrer ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da editora Europa. Ele vai rolar no próximo dia 4 de fevereiro e inclui um guia físico em capa dura, um guia de estratégia para o 100% e mais 2 pôsteres exclusivos. Também aproveita as promoções que estão rolando na Friga Games, pois entrando no grupo oficial do WhatsApp, tu pode comprar o Red Dead 2 com 35% de desconto. Além do Red Dead, outros jogos também estão com descontos incríveis, incluindo os mais recentes lançamentos. Então clica no primeiro link da descrição e não perde a oportunidade de começar 2024 com uma nova coletânea de jogos. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Para começar esse vídeo de teoria, nós teremos que voltar no tempo e falar um pouco sobre 1899, o fatídico ano da morte de Arthur Morgan. Na reta final do jogo, com toda a epifania que o Arthur estava sofrendo por conta da tuberculose, ele alcançou o entendimento completo de sua vida, reconhecendo que estava vivendo uma vida de pecados, da qual não poderia ter um desfecho positivo. No começo do jogo, ele já fala isso para Mary Beth, deixando claro que todos fizeram as suas escolhas no passado e que agora tem que enfrentar as suas consequências. Por conta da tuberculose, o Arthur não tinha mais tempo de se redimir e tentar viver uma vida sem pecados, mas isso ainda era possível para o John e a sua família. Por isso que o Arthur decidiu usar o pouco tempo que lhe restava para tentar ajudar o John, pedindo inúmeras vezes para que ele saísse da gangue, pegando a sua família e fugindo de toda aquela merda. Like I said, John, when the time comes, you go. You gotta go. Go. Don't look back. I'll think about it. Mas o John não seguiu esse conselho, desencadeando uma cadeia de eventos catastróficos. Eu postei um vídeo sobre isso em 2021, então caso tu seja novo no canal, vale a pena assisti-lo antes e depois voltar aqui para esse vídeo. Como eu falei, na época o John não deu ouvidos ao pedido de Arthur, só percebendo o verdadeiro valor do conselho do seu melhor amigo e irmão, muitos anos depois, quando tudo já estava perdido, com Edgar Ross e o exército americano prontos para lhe executar. Ainda no celeiro, ele repete o mesmo conselho que o Arthur lhe deu em 1899, pedindo para que o Jack cavalgasse e não olhasse para trás. You're coming with us, Paul. I'll catch up. You keep riding and don't look back. And don't be worried about me, you hear? Now get going. You stay out of trouble, John. Mas adivinha o que aconteceu? O Jack olhou para trás, tanto que se tornou tudo aquilo que o seu pai mais temia, um pistoleiro. Ele executou o Edgar Ross como vingança, continuando o ciclo de violência, do qual o Arthur queria ter encerrado há muitos anos. Executar o Edgar Ross pode ter gerado consequências irreversíveis para o futuro do Jack, pois antes de cometer o assassinato, ele encontrou tanto a esposa de Ross quanto seu irmão, ou seja, eles viram o seu rosto. Então poderiam ter ajudado o FBI nas investigações, produzindo um retrato falado ou coisa do gênero. Alguns especulam que isso pode ter levado à prisão do Jack e, consequentemente, o levou a servir na Primeira Guerra Mundial. Conforme reporta o último jornal do jogo, ela começou em 1914, mesmo ano do epílogo do Red Dead 1. Apesar dos Estados Unidos só terem ingressado no confronto em 1917, o Jack pode ter feito parte da infame Unidade Militar Penal, que era um esquadrão militar composto apenas por criminosos com condenações em tribunais militares ou civis. Os homens desse grupo poderiam ir à guerra para tentar compensar o país pelos seus crimes, ganhando em troca alguma redução de sentença ou até mesmo indulto. Então essa poderia ser uma boa desculpa para o Jack ter ido à guerra, já que eu duvido que ele teria servido ao exército voluntariamente. Pois será que ele lutaria mesmo pelo país e governo que acabaram de matar o seu pai? Bom, eu acho que não. E por isso que a teoria da Unidade Militar Penal se encaixa como uma luva.
viúva. Com o término da guerra em 1918, Jack finalmente pôde retornar aos Estados Unidos como um homem livre, sem pendências com a justiça e governo americano. Os anos na guerra lhe levaram a refletir muito sobre as suas atitudes no passado, assim como em toda a história da gangue Vanderland, que geraram uma série de consequências terríveis para sua família. Passando por uma epifania similar à do Arthur, ele decidiu respeitar o desejo do seu tio e pai, deixando a vida de criminalidade para trás e tentando viver uma vida normal. O primeiro passo para isso foi mudar-se do rancho Beecher's Hope, vendendo a terra e angariando uns bons dólares que seriam o suficiente para custear a sua mudança para um novo estado, a Califórnia, mais precisamente na cidade de Los Angeles. O Jack escolheu esse lugar pois desde o começo da sua vida ele era apaixonado por literatura. Essa paixão vem desde 1899, quando já era comum encontrá-lo lendo livros. Essa paixão persistiu em sua adolescência durante os anos de 1907 e 1911, e apesar de não o vermos lendo livros durante o epílogo do Red Dead 1, já que nós o controlamos, ainda é possível encontrar 2 manuscritos na mesa do seu quarto. Isso revela que, apesar de toda a tragédia da sua vida familiar, com a morte dos seus pais e tudo mais, ele permaneceu exercendo seu amor pela literatura, e a razão para sua mudança para Los Angeles tinha relação com seu amor pela escrita, já que lá fica Hollywood, o lar para os artistas estadunidenses. Com a sua estadia na Cidade dos Anjos, ele dedicou-se a escrever um livro sobre a história do seu pai, contando também toda a história da gangue Vanderland, com a intenção de mostrar que toda a jornada de criminalidade do grupo não valeu a pena, pois resultou apenas em violência, ganância e na morte de uma série de pessoas. Tudo isso embasado por uma filosofia fantasiosa criada pelo Dutch, de que a gangue estava se rebelando contra um sistema opressor. E mesmo não se lembrando dos eventos de 1899, o Jack pôde relatá-los com detalhes no seu livro, já que após a morte do Arthur, ele deixou o seu diário com o John. Isso deu uma fonte rica de conteúdo para o Jack, que pôde escrever uma história épica de redenção, mostrando para todos tudo aquilo que o Arthur já sabia lá atrás. Você não pode viver uma vida de pecados e esperar que coisas boas aconteçam com você. O livro tornou-se um verdadeiro sucesso de vendas, virando um clássico da literatura americana. Prova disso é que podemos encontrá-lo na estante da casa do Franklin no GTA V. Ele é intitulado como Red Dead, com o nome do autor sendo J. Marston, uma abreviação para Jack Marston. Com tal livro, Jack pôde transmitir a mensagem do seu tio de que uma vida de criminalidades e pecados não valem a pena, desencorajando que outras pessoas seguissem o mesmo caminho. Prova dessa nova visão de mundo e vida de Jack é a primeira coisa que ele fez ao chegar em solo californiano, que foi pegar o chapéu do seu pai, um item tão importante e recheado de valor sentimental, e jogá-lo em uma lixeira na rua. Ele pode ser encontrado no jogo LA Noire, produzido pela Rockstar Games em parceria com a Team Bond em 2011. Esse ato doloroso e simbólico colocou um ponto final na trajetória da gangue Vanderland, realizando o desejo de Arthur e John, e finalmente acabando com um ciclo vicioso de violência. Mas e tu, o que achou dessa teoria que eu acabei de apresentar? Deixa a tua visão aí nos comentários e bora debater. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou retornar com mais vídeos sobre o Jack, falando sobre a sua história de origem e da teoria sobre a sua verdadeira paternidade. Então, se tu curtiu esse conteúdo e quer apoiar o canal, considera tornar-se um membro do canal da OEG para concorrer ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da editora Europa. Ele vai rolar no próximo dia 4 de fevereiro aqui no OEG e tu pode participar a partir de R$ 7,99. Também é possível comprar o guia isolado ou o kit completo através do site da editora Europa, cujos links podem ser encontrados na descrição. E antes de encerrar esse vídeo, saiba que eu já fiz outros vídeos sobre teorias no Red Dead, como a nefasta teoria de que o Dutch tornou-se um canibal. A playlist com todos esses vídeos está aparecendo aí na tela. Então um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!